Oi, gente, eu queria conversar convosco uma coisa. Ignorem a minha cara, ignorem o cenário, ignorem tudo. Vamos bater um papo sobre abandono paterno, sobre crescer, sobre ser forte. O primeiro ponto que eu quero vos falar é sobre a questão de estamos numa sociedade onde o abandono paterno não é punido e também aonde o abandono paterno é uma coisa normalizada já entre nós. Eu sou uma, das milhares de pessoas que cresceram e crescem e continuam vivendo sem uma figura paterna. E com base a todos os anos, eu posso vos dizer uma coisa. Nunca vi uma doença que pode se comparar aos destroços que o abandono paterno causa em nós. Estou a me tornar uma mulher. Hoje em dia já entendo muita coisa, mas eu queria mesmo fazer um apelo, primeiramente, a todos vocês jovens, que agora, na adolescência e juventude, estão a fazer os vossos filhos. Não deixem de participar na vida dos vossos filhos, mesmo que algum dia vocês se separem das vossas mulheres. Sempre tive muito medo da rejeição, porque, obviamente, eu já vivia dentro da rejeição. A todo custo, eu buscava a validação das pessoas. Sempre fui uma menina muito bem comportada pelo que as pessoas diziam. Mas por dentro eu sei que também eu criei meio que uma farsa, né? Tipo, eu desde muito nova, assim, muito nova mesmo, a minha mãe, as minhas tias, meus tios podem não saber isso porque todos vão pensar, ela era só criança. Mas todos nós sabemos que até as crianças sabem o que é que se passa nessa terra. Obviamente, eu era bem quieta por conta da questão de se eu não me comportar mal, porque sempre me foi ensinado assim, se eu não me comportar mal, chorar, falar muito alto, eu vou ser amada, acariciada. E sempre que eu ia para casa das pessoas, as pessoas sempre pediam, deixa a Daisy vir aqui, deixa a Daisy vir aqui, para quem não sabe, meu nome é Daisy. Deixa a Daisy vir aqui, deixa ela vir passar o final de semana, deixa ela vir passar a tarde, tua filha é tão quieta, tua filha é tão linda, tua filha é isso, aquilo. Que eu fui me acostumando até a validação dos outros sobre moi. Eu tive que mudar de sítio, né? Mas acostumei-se só a ver aqui. E acostumem-se também com barulho, porque vai mesmo ter barulho. Eu fui crescendo. E quando as pessoas crescem, vocês sabem que muitas coisas mudam. Eu, quando comecei a estudar, eu me lembro, até hoje, esse é um hábito que eu criei por muito tempo. E era a questão de não conseguir ouvir não por parte das pessoas. Meio que eu me acostumei a ser uma menina tão boazinha que quando eu falasse alguma coisa, eu ouvia sempre sim. Excepto da minha mãe. Eu não sei se a minha mãe pensou que, como eu agora vou fazer o papel de pai, então eu tenho que ser rígida, porque se eu for amiga da minha filha, ela vai me faltar com respeito, ou coisa assim parecida. Eu vos digo que, por conta de não ter um direcionamento masculino e não ter essa figura em casa, a minha mãe muitas das vezes teve que fazer essa figura. E eu acho que ela não me deu, a intensidade dela. Tem uma questão dela que era, ela evitava qualquer tipo de conflito. E até hoje isso é um gatilho pra mim, né? É uma coisa muito chata quando você quer conversar, quando você quer entender, interagir com alguém e essa pessoa te evita de todos os modos, porque eu passei a minha infância, a adolescência toda a pensar que a minha mãe não gosta de mim, tá vendo? Não porque, ela falou alguma coisa, não, é porque ela não demonstrava nenhum tipo de remorso ao me tratar com muita dureza e muita firmeza. E algumas pessoas vão dizer, mas isso é bom porque tu cresceste na linha, não sei lá mais o que. Não, não é bom. Não é mesmo bom. Se os pais também tiverem a ver esse vídeo, ou mesmo vocês reencaminhem isso para os vossos pais, sem precisar dizer nada, sem medo mesmo, eu vou dizer assim, pais, vocês pecam nesse quesito. Estamos dentro de uma sociedade horrível para vocês não terem uma amizade com os vossos filhos. E com a minha mãe foi exatamente isso. Gente, eu sei que não é a primeira vez que eu conto isso, mas de certeza que os meus pais, tios, amigos podem ver isso. Mas é assim, eu cresci, fui uma adolescente totalmente rebelde. Comecei a namorar muito cedo, comecei a beber e a fumar muito cedo. Então, assim, eu não tinha domínio, eu não tinha limites, eu não tinha regras na minha vida, não tinha valores.
Então, meio que isso criou em mim uma pessoa muito independente. Tá, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso. E quando eu digo mesmo que a dureza da minha mãe não foi boa, é porque eu tenho muito problema com socialização nessa vida. E eu meio que sinto que eu sou sempre a culpada, né? Porque imaginem só, uma criança que tenta conversar, tenta explicar, tenta se esclarecer, tenta mostrar para a mãe o porquê que ela fez e não fez, e não há diálogo, aí eu tipo te falar, sai daqui, não me aborrece, não me chateia, o que a criança começa a pensar? Que é culpa dela. Então eu cresci com esse sentimento de culpa e assim, vocês não têm noção que é um choro pelo sentimento de rejeição. Por isso é que eu sempre vos digo, se vocês puderem se tratar, se vocês puderem fazer terapia, façam. Não tenham medo, não tenham isso porque o dinheiro da terapia podia estar com price, podia estar com aquilo. Não, façam. Façam mesmo. Mas a questão é que se a gente tivesse uma figura masculina em casa, uma figura realmente masculina, um homem que sabe os deveres que ele tem que levar para casa, os direitos dos filhos, os valores que ele vai passar, simplesmente criou-se um ambiente dentro da minha casa que é assim: cada um por si, Deus por todos. Mas somos todos obrigados a lidar uns com as coisas dos outros, porque é uma família, tá a ver? E então são inúmeras coisas que eu estava a dizer a vocês. Se vocês são jovens, ou tiveram filhos na adolescência, ou agora, com mães que vocês não achavam que algum dia teriam filhos, né? Com mulheres que algum dia não teriam filhos, meninas, ou vocês sabem que futuramente podem vir a se divorciar, não deixem de dar apoio aos vossos filhos, não deixem de dar sustento. Por mais que o financeiro não seja bom, né? Porque eu acho que direção nessa vida é tudo. É mais fácil e é mais gratificante você ouvir alguém a dizer: o meu pai nunca teve dinheiro, mas hoje eu lhe dedico isso, aquilo, pelo bom pai que ele foi, pelas vezes que não deixou faltar carinho, blá blá blá. Do que você vê filhos que os pais às vezes têm muito dinheiro, mas assim, a relação do pai com o filho é como se o filho tivesse a dormir com a mulher do pai. Falei, tô leve. E é isso, gente. Eu sei que, tipo, vocês podem pensar: mas não tem nada a ver você trazer isso aqui, mas é pá, quem realmente sabe do que eu tô a falar vai se identificar. E, por último, eu vou acabar dizendo assim: sejam fortes, né? Sejam fortes. A vida não vai ser sempre isso. E, principalmente, tentem se libertar o mais rápido possível desse sentimento de culpa, desse sentimento de ódio que muitas vezes transborda dentro de nós. Porque assim, isso afetou todas as minhas relações. Relacionamentos amorosos, amizades, familiar, exatamente todas. E hoje eu sou forte, né? Hoje eu sou forte. Há mal que vem pra bem e tal. Ok, já aconteceu, eu não tenho como mudar essa vida aqui, né? Prefiro entregar hoje em dia os meus pesos, os meus fardos na mão de Deus. E assim, já tive muito rancor na vida. Eu não sabia perdoar as pessoas. E hoje em dia eu faço esse exercício de perdão, de deixar a vida aí, de pensar em reconciliação. As pessoas em geral a quem isso afetou de alguma maneira, com quem eu não consegui ser transparente, com quem eu não consegui ser alegre, com quem eu machuquei, porque eu já machuquei muita gente por conta disso. Quando vocês não têm os vossos pais, vocês têm Deus, né? Então entreguem as coisas para Ele, sejam felizes, frequentem a igreja, não se isolem, porque isso causa várias outras coisas que eu posso fazer vídeos depois a falar sobre. Não se machuquem. Quando eu estou falando de machucar, é mesmo se cortar, pensar em se matar, tomar remédio compulsivamente, porque eu também já estive nessa posição. Eu já fui diagnosticada com ansiedade. Eu fui muito mal na escola. Quem já foi meu colega sabe que tinha horas que do nada eu começava a chorar, eu surtava. Você começa a pensar: eu não sou suficiente,
eu não basto. Se ele me quisesse, ele realmente estaria aqui. Então, assim, é tenso. Dentre todas essas coisas más, a pior, assim, pior, que eu lido com ela até hoje é a questão de me autossabotar. Eu simplesmente, sempre que vou marcar algum passo na minha vida, eu dou um jeito de arruinar tudo. Eu dou um jeito de ficar mal, o meu corpo reage mal, tudo acontece muito mal. Mas enfim, eu acho que deveria ter escrevido um roteiro sobre isso, mas eu queria que fosse uma conversa assim bem leve convosco, então não escrevi nada. Eu tô a sentir que eu tô a falar as coisas às voltas. Então, obrigada por assistirem até aqui, mesmo eu estando de camisola de dormir. Obrigada e beijo.